Olá pessoal, como é que vocês estão? Então vamos dar início agora a uma temática que é relativamente comum no ambiente de urgência e emergência e também em terapia intensiva, que é o manejo da hipertensão intracraniana. Então essa complicação, a hipertensão intracraniana, é um componente sindrômico que possui diversas etiologias distintas. Então, pode ser inclusive de causas metabólicas, como na encefalopatia hepática, nos traumas, como no trauma craniano, na contusão hemorrágica, nos hematomas, nos acidentes vasculares cerebrais, tanto isquêmicos, o edema maligno de cerebral média, por exemplo, ou então o edema de fossa posterior, como nos hemorrágicos, na hidrocefalia, nas meningoencefalites. Então, nós temos aí múltiplas etiologias causando a mesma manifestação clínica, o mesmo diagnóstico sindrômico da síndrome de hipertensão intracraniana. E é uma complicação com alta morbimortalidade. E para a gente aumentar as chances do paciente sobreviver e tem uma sobrevida adequada, com funcionalidade, o mínimo de sequela possível, nós temos que saber sim o cuidado protocolar. Nós e nossa equipe temos que estar bem treinados para fazer o atendimento protocolar diante da hipertensão intracraniana. Por isso que alguns serviços criou-se o chamado, código cerebral, ou Brain Code. O Brain Code é uma linha de cuidados que, ao ser disparada, ela se equivale a um código azul, a uma parada cardíaca, ou seja, você só vai parar de assistir aquele paciente, de atender aquele paciente, uma vez que a pressão intracraniana esteja bem controlada, ou então quando o paciente for encaminhado ao bloco cirúrgico para fazer uma resolução aí por intervenção. Então, o Brain Code é uma linha de cuidados para que a gente não cometa o erro de postergar o tratamento ou de não valorizar esses valores elevados e esse sintoma e essa síndrome de hipertensão intracraniana. Então, vamos começar agora a discutir alguns conceitos básicos acerca da pressão intracraniana e a posterior a gente vai entrar no passo a passo na conduta protocolar do Brain Code. Então vamos aqui, ó, projetar os nossos slides, ok? Projetado. E vamos começar a falar do manejo da hipertensão intracraniana. Alguns conceitos básicos são importantes de a gente relembrar. Por exemplo, qual o conceito primordial, como é que é definida a pressão intracraniana, a hipertensão intracraniana, no caso. Pela elevação da pressão intracraniana acima de 22. Poxa, André, não é acima de 20? Não é acima de 20 o valor numérico? Nos últimos guidelines, sobretudo o guideline de trauma craniano, que é o guideline que melhor aborda essa síndrome, é uma das doenças, sobretudo em jovens, que mais cursam o aumento da pressão intracraniana, é o traumatismo craniano grave. Então ele coloca aí de forma conceitual, cada vez a gente está sendo mais permissivo em relação ao valor numérico. Então ele coloca aí de forma conceitual e caracteriza de forma numérica a elevação da pressão intracraniana acima de 22 milímetros de mercúrio. Então, de milímetros de mercúrio. Cuidado que alguns aparelhos fazem a medida em centímetros de água. Então a gente tem que ter esse cuidado para realizar a devida conversão. E esse aumento de pressão acima de 22, ele tem que ser sustentado, conceitualmente, um tempo maior que 5 minutos. Tinham antigos guidelines que colocavam por 20 minutos, por 15 minutos. Atualmente, o mais aceito acima de 5 minutos nos mais novos guidelines. Por que tem que ser sustentada? Porque às vezes nós temos picos transitórios de pressão durante evacuação, durante manobra de valsalva, ou então durante dor. Ou então o paciente, naquele momento que você está avaliando, ele está sendo aspirado via aérea ou acabou de ser aspirado via aérea, eventualmente ele vai ter, sim, de fato, aí, um pico de pressão intracraniana. Então, essa pressão, ou então durante o transporte, que é relativamente comum, foi para a tomografia durante o transporte,
durante a mobilização, durante banho, pós-banho. Então, essa pressão elevada tem que ser sustentada aí maior que 5 minutos para que a gente considere o tratamento dessa síndrome. E, obviamente, excluindo os desencadeantes, como a gente acabou de falar, né? Aspiração dentro da UTI. Os principais são a aspiração de via aérea, transporte, coleta de exame, manual de valsalvo, por exemplo. E a manifestação clínica, então, a síndrome de hipertensão intracraniana, ela constitui um conjunto de sinais e sintomas, os quais eu posso dividir em precoces e tardios. Os precoces, cefaleia, letargia, vômitos, né? E aqui a gente tem o famoso vômito em jato, que é um vômito caracteristicamente não precedido por náuseas. Então é aquele vômito que vem de forma súbita, sem aviso. O paciente não estava nauseado, não estava enjoado e de repente ele apresenta um vômito aí sem qualquer aviso prévio. Alterações oculares, sobretudo alteração de acuidade visual e diplopia devido a oftalmoparesias, né? Alterações de nervos cranianos. E crises epiléticas. Então aqui alguns sinais precoces. Em relação às manifestações tardias, rebaixamento do nível de consciência, isso de forma variável, chegando inclusive ao coma, alteração pupilar. Então, essas alterações pupilares vão depender muito aí da etiologia da hipertensão intracraniana, mas uma alteração pupilar bem comum no meio de urgência e emergência, a anisocoria, causado devido aí a lesões expansivas que levem à herniação uncal. E a tríade de hipertensão, bradicardia e instabilidade respiratória, podendo chegar à apneia, é a famosa tríade de Cushing. Então, por que é que eu coloquei esse slide específico aqui? Para a gente lembrar que a tríade de Cushing, né, que acontece em torno apenas de 90% como tríade, ou de 40% dos casos, como tríade de fato, então geralmente eu tenho um ou dois componentes, mas não os três, ela é uma manifestação tardia. Então, a gente não deve esperar de forma precoce que o paciente, desde o início, né, já tenha aí a tríade de Cushing. Outro conceito, que é outro conceito importante que a gente, né, vai discutir em algumas outras temáticas, é o conceito dos compartimentos cerebrais, ou a doutrina de Monro-Kelly. Na doutrina de Monro-Kelly, o que é que ele discute? Ele fala que a caixa craniana, a calota craniana, é um compartimento fechado e praticamente não distensível. O crânio, o osso, ele praticamente não se distende ou não se distende de forma significativa a ponto de acomodar novos volumes. Então, nós temos dentro da caixa craniana um componente fixo de volume, onde os constituintes são formados por 80% encéfalo, 10% líquor e 10% de sangue. Sendo ainda que esses 10% de sangue, 7% deles são de sangue venoso e apenas 3% aí de sangue arterial. Então, o crânio é uma caixa fechada, pouco, quase nada distensível, com compartimentos aí de volume fixo em relação ao seu volume. Quando a gente tem uma patologia intracraniana, ou seja, uma doença dentro dessa caixa fechada que não se expande, nós começamos a aumentar o volume de um destes constituintes e, como consequência, já que o crânio ele não é elástico, não é distensível, eu vou começar a aumentar a pressão porque eu estou dentro de uma caixa fechada. Para evitar grandes aumentos de pressão, os componentes eles vão tentar se acomodar. Então, por exemplo, tem um tumor cerebral, ou seja, o compartimento do encéfalo ele vai estar maior. Ou então hidrocefalia, o compartimento do líquor vai estar maior. Ou então até mesmo uma hemorragia intracraniana, o compartimento do sangue vai estar aumentado. Para compensar esse novo volume, a caixa craniana vai tentar
expulsar os componentes menos densos para os componentes mais densos. Então, como é que isso funciona na prática? O primeiro componente a sair da caixa craniana vai ser o líquor, através do canal raquidiano. Então, o líquor vai escoar pelo canal raquidiano por ser o componente menos denso, para tentar manter a homeostase, a estabilidade do conteúdo craniano. Se esse volume ele continua a aumentar ou ainda não está estabilizado, o próximo componente a sair vai ser o sangue. Inicialmente o sangue venoso. Então o sangue venoso, através da jugular, vai escoar para fora da caixa craniana. Por isso que em neuro-UTI, ou nos pacientes neurocríticos de forma geral, a gente tende a pedir para deixar a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, justamente com o objetivo de melhorar o retorno venoso e melhorar a pressão intracraniana. Quem acompanha paciente com catéter de PICC, de monitorização de PICC, sabe que diferenças discretas na cabeceira aumentam, às vezes, de forma significativa a pressão intracraniana. Então, uma simples manobra ou então um simples cuidado no dia a dia pode sim afetar de forma significativa a pressão intracraniana. O próximo componente depois do... outra coisa que é comum em neuro-UTI, paciente com cabeceira elevada e a cabeceira centrada na linha média. Por que isso? Para evitar compressão de jugular. Você deixa seu paciente com a cabeça dobrada, ele vai comprimir a jugular, vai piorar o retorno venoso. Isso pode ter consequências se ele é um paciente neurocrítico. O próximo componente a sair do crânio ou a ter um comprometimento em relação à caixa craniana é o sangue arterial. Então, se a pressão ela não é controlada, vai começar a entrar menos sangue arterial. Consequentemente, eu vou ter um componente isquêmico nessa situação. E por fim, o componente mais denso, que é o próprio encéfalo, que são as herniações cerebrais. Ou seja, se você pega um paciente que está com anisocoria devido à herniação cal, ou na neuroimagem ele já tem uma herniação cerebral, esse paciente ele sim já tem componente isquêmico, mesmo que você não veja ainda na imagem. A isquemia ela pode demorar aí 24, 48 horas para ficar bem delimitada. Ou seja, aquela conduta, né, sobretudo que era realizada antigamente, de só tomar medidas para a pressão intracraniana quando o paciente abre a pupila, quando o paciente está anisocórico, ela é totalmente falha, uma vez que o paciente já vai ter lesões bem significativas aí no seu encéfalo, sobretudo lesões isquêmicas. Pressão de perfusão cerebral. Os valores normais da PPC giram em torno de 65, né, de 60 a 70 milímetros de mercúrio, são os valores normais da pressão de perfusão cerebral. E essa pressão de perfusão ela é realizada pelo cálculo matemático de PAM, né, a pressão arterial média, menos a pressão intracraniana, ou seja, a pressão de fato do volume sanguíneo que está adentrando o crânio, a PPC. E outro conceito significativo que nós falamos muito em algumas aulas é o de complacência cerebral. O que é complacência cerebral? É o quanto o seu cérebro consegue se distender, é o quanto o seu cérebro consegue ser também comprimido em situações de aumento de volume. Então é o quanto o seu cérebro consegue se adaptar devido a uma patologia, a um aumento de volume. Então é quanto ele consegue ser comprimido. Compressibilidade do conteúdo craniano, entre aspas, é o quanto seu cérebro aí vai conseguir ser esponjoso. Então eu tenho um aumento do volume craniano por causa de um hematoma subdural, por exemplo. O quanto meu cérebro consegue se acomodar para evitar esse efeito da pressão intracraniana elevada. Isso é a complacência cerebral. Então, cérebros mais atrofiados, cérebro do idoso, ele é mais complacente, com algumas exceções, quando o cérebro tem alguma patologia. O cérebro do jovem é um cérebro mais gordinho,
menos atrofia, consequentemente, ele é um cérebro menos complacente. Por isso que AVCs ou situações traumáticas em jovem são tão catastróficas. Às vezes a gente pega o hematoma subdural no idoso como achado de imagem. Poxa, o paciente idoso tem uma atrofia cortical cerebral significativa e fez uma tomografia por outro motivo, viu lá um subdural crônico. O mesmo volume subdural no paciente jovem que tem um cérebro não atrofiado e menos complacente poderia ser catastrófico. Então, a complacência baixa é um conteúdo pouco compressível, então se adapta menos a alterações de volume. Consequentemente, tem um maior aumento da PIC. E o último conceito que eu queria mostrar nessa nossa aula inicial é a curva de Langevin, que a gente costuma até brincar que é a curva exponencial de subida para o céu, né? Então, algo meio mórbido até. O que é que significa a curva de Langevin? É uma curva de variação de pressão-volume. Quando o cérebro ainda está com a complacência preservada ou não está no limite da sua complacência, porque até um cérebro atrofiado tem um limite. O volume do hematoma vai aumentando, o cérebro ele consegue acomodar. O volume continua aumentando, vai chegar num momento que mesmo o cérebro bem complacente, o cérebrozinho mais atrofiado, ele vai chegar ali no limite da complacência, vai aumentar a pressão intracraniana, vai causar herniação. Então, essa curva de variações pressão-volume, ela mostra em uma primeira situação onde o cérebro ainda está com uma boa complacência, mostra que variações de volume provocam pequenas variações de pressão. Então, o aumento de volume está causando aqui uma pequena variação da pressão. Quando o cérebro está menos complacente, ou está no limite da sua complacência, a gente vai ver que a mesma variação de volume, em um cérebro menos complacente, vai causar uma grande variação de pressão, de forma bem mais significativa. Então, aqui o volume estava aumentando, até que chegou em um momento que teve a quebra da complacência, atingiu o limite da complacência cerebral, e a partir desse limite o aumento vai ser exponencial. Discretos aumentos de volume podem causar grandes aumentos de pressão, porque o cérebro já chegou nesse seu limite de autorregulação. Todo o líquor que deveria escoar já caiu pelo canal raquidiano, já está no limite da drenagem venosa, já tem comprometimento isquêmico, possivelmente nessa situação até herniações cerebrais. Curva de Peak, né? Curva de Peak que a gente costuma ver nos monitores em neuro-TI. É uma curva de Peak. A Peak fisiológica ela vai ter 3 componentes, né, constituindo a sua curva, sendo que o P3 é praticamente um artefato de imagem, não vai ter tanta implicação clínica. O que a gente mais avalia de fato são a curva P1 e P2. A curva da pique fisiológica, a pique normal, a P1 sempre deverá estar maior que a P2. Então, a P1 sempre deverá estar maior que a P2. O que significa cada componente dessa curva? O P1 é a onda formada após a sístole. Então, o coração bate, faz sua sístole e o volume sanguíneo adentra através das carótidas dentro da caixa craniana, formando a primeira curva, a curva P1. A segunda curva é a curva P2, que reflete a complacência cerebral. Como é que é formada a curva P2? O cérebro enche de sangue. Quem já viu uma neurocirurgia ou um cérebro aberto em um paciente vivo durante um procedimento cirúrgico, sabe que o cérebro ele pulsa, ele não fica paradinho, ele pulsa, né, a depender da sístole. Então, a P2, né, sístole forma a P1.
A P2, o cérebro enche de sangue, se distende, né? E aí isso vai depender que o cérebro tenha uma boa complacência. E essa distensão causa uma onda, e essa distensão faz com que o cérebro também bata na dura, né? Amplificando essa onda. Então, a P2 é a onda formada pela distensão do cérebro e pelo seu contato com a dura. Ou seja, um cérebro pouco complacente, ele vai ter uma P2 mais elevada. Cérebro pouco complacente, cérebro mais endurecido, vai transmitir mais a onda de choque e a P2 ficará maior que a P1. Então, no cérebro doente, a P2 é maior que a P1. Isso significa baixa complacência cerebral. Então, se a onda de distensão ela está com a curva maior, significa que o cérebro, entre aspas, está mais endurecido. Ele está mais rígido ou menos complacente. Na estrutura sólida, a onda vai se transmitir mais rápido. Vai se transmitir com maior intensidade, formando uma curva P2. A P3 é uma onda de artefato. Ela é formada pelo fechamento da válvula aórtica. Então, P1, sangue entrando, sístole. P2, distensão cerebral, avalia a complacência. P3, fechamento da válvula aórtica. Se P2 está maior que P1, é patológico. Em relação às etiologias, que a gente comentou aqui no começo desse vídeo, a gente tem aqui inúmeras etiologias em relação à hipertensão intracraniana, causas extraaxiais, por exemplo, aqui um hematoma subdural, causando, né, desvio de linha mediana, patologias focais, como esse abscesso cerebral, um paciente imunossuprimido, causando um edema aqui vasogênico. E a gente tem patologias também difusas, como nesse caso, uma hemorragia subaracnoide, né, que é a cisterna de Sylvius, e a interhemisférica repleta de sangue, bem como os ventrículos laterais, né, configurando um hemoventrículo. Então, diversas etiologias. A gente vai ter também síndromes de herniação específicas. A herniação subfalcina é o famoso desvio de linha média. Né? Então, aqui a gente tem aqui no nosso esquema um hematoma epidural. Geralmente, esses hematomas epidurais são formados por rupturas de artéria, que geralmente são as artérias meníngeas médias. Por isso que esses hematomas geralmente são cirúrgicos, são mais graves, e aquele paciente que entra no pronto-socorro falando e minutos depois pode estar em coma, de fato estar morrendo. E em detrimento dos hematomas subdurais, que são causados geralmente pelas veias ponte, então sangue venoso de menor intensidade. Então por isso que a gente vê hematomas subdurais inclusive crônicos. No entanto, alguns agudizados de fato são cirúrgicos. Então, herniação subfalcina, desvio de linha média. E às vezes essa herniação subfalcina causa uma síndrome de cerebral anterior. Esse desvio pode comprimir a cerebral anterior, ipse e contralateral, causando isquemia nesta topografia, causando fraqueza em membros inferiores. A gente tem talvez a segunda mais famosa, que é a herniação uncal, né? Depois do desvio de linha média, a gente tem aqui no B, herniação do uncus. O uncus é a porção do lobo temporal mesial e ela hernia sobre o mesencéfalo. No mesencéfalo, nós temos o núcleo do terceiro nervo craniano, né, do oculomotor. O oculomotor ele contrai a pupila. Então, se a gente tem essa herniação aqui à esquerda, a pupila da esquerda ela vai abrir, porque o oculomotor parou de funcionar. Então, a gente vai ter aqui uma anisocoria nas herniações uncais, e a pupila midriática, né, a pupila dilatada, vai ser ipsilateral, ou seja, do mesmo lado que a compressão ou do mesmo lado que a herniação. A gente tem a herniação tonsilar, e aí as tonsilas do cerebelo vão herniar, do cerebelo, vão herniar pelo forame magno e comprimir o bulbo, e essa herniação é muito grave porque ela pode levar, além do coma, a parada respiratória, porque vai comprimir o centro respiratório, que fica localizado no bulbo. Nós temos herniação central, que são relativamente raras,
geralmente por lesões bilaterais, e aí o central core, né? A porção central do cérebro, ela vai herniar sobre o mesencéfalo. Herniações ascendentes, que geralmente são iatrogênicas. Então, quando a gente tem uma lesão expansiva de fossa posterior, ela pode comprimir o quarto ventrículo e causar uma hidrocefalia. Quando a gente vê uma hidrocefalia, a primeira coisa que a gente tende a pensar, vamos tratar colocando uma DVE, uma derivação ventricular externa, uma válvula. Ok, em parte está, o pensamento está correto em parte. Mas se você coloca nesse contexto de hidrocefalia e hipertensão intracraniana uma válvula, nesse contexto, o que é que acontece quando você punciona um paciente com hipertensão intracraniana descompensada? Sobretudo quando ela é assimétrica. O paciente pode ter uma herniação. A calota craniana é um sistema fechado. Em sua pressão, ele é um sistema fechado. Então, tanto faz você furar embaixo, numa punção lombar, ou furar em cima. O risco de você colocar uma DVE num contexto de fossa posterior é o paciente fazer uma herniação ascendente, que geralmente são iatrogênicas. Então, geralmente, num paciente com lesão expansiva de fossa posterior, geralmente hemorragias, tumores e AVC maligno de cerebelo, geralmente o que deve ser feito é uma craniectomia posterior, aí você alivia a pressão e aí sim você coloca a derivação, porque você já aliviou a pressão e aí sim você vai tratar a hidrocefalia causado pela compressão do quarto ventrículo. E por fim, a transcalvária também geralmente é atrogênica. Então, por exemplo, o paciente que tem um AVC maligno da cerebral média e o cirurgião faz uma craniotomia diminuta. O paciente vai inchar o cérebro no pico do edema e vai herniar pela craniotomia. O correto é fazer uma craniectomia extensa para evitar essas situações e, obviamente, vai prejudicar ainda mais o cérebro doente, causando uma isquemia nos pontos de herniação. E é isso, pessoal. Então a gente vai falar aí na nossa próxima discussão sobre o Brain Code, aí de fato sobre os cuidados protocolares propriamente dito, mas eu acho que essa aula inicial, ela sim tem sua importância, porque a gente revisa alguns conceitos que são importantes para a aplicabilidade clínica, né? São importantes aí para a gente entender por que está tomando algumas condutas na nossa prática clínica. Então, até a nossa próxima discussão e até lá, bons estudos.